E aí, desenhista, tudo bem? Léo Oliveira aqui. Esse é um desenho que eu copiei do mangá de Naruto há uns 10 anos atrás. Eu queria pintar para ver como eu tinha evoluído com relação à pintura depois dos desenhos de estudo de cor e luz que eu coloquei aqui no canal. E não queria desenhar algo novo, já que eu só queria testar a pintura e queria também eliminar a line art, deixando só a pintura. A primeira coisa que fiz foi limpar a foto do desenho, tirando o fundo e a parte branca. Depois coloquei a cor de base para separar os elementos. Variei entre usar a seleção e pintar, ou só usar o pincel diretamente. As cores ficaram bem saturadas, ainda mais para esse começo. Essa é uma das coisas que eu mudaria se eu fosse refazer. Decidi colocar a line art para ver como ficaria o Naruto só com a pintura das cores. E também porque achei que isso pudesse me ajudar a separar e visualizar melhor as coisas, sendo que algumas delas já estavam me incomodando no desenho antigo. Aproveitei para arrumar, depois da line art, algumas coisas que não tinham ficado boas com a seleção. Depois disso, comecei a colocar a sombra e terminei de preencher as áreas que estavam sem cor, como as partes em branco e a kunai. Nesse momento eu separei uma palheta. Sabia que ela seria importante agora que as cores iam começar a mudar, colocando luz e sombra. Então seria bom ter acesso às cores que usei para base. Mesmo tendo gostado da primeira sombra, eu decidi refazer de forma rústica com esse cinza para ver como ficaria a iluminação como um todo antes de prosseguir. Ligando e desligando a line art dava para ver que tinham algumas partes da pintura que estavam mal acabadas. Por isso faço esse retoque antes de continuar sombreando. Aqui você pode ver que a imagem original aparece ali no canto direito em cima. Fui atrás dela porque, como falei, o desenho original tinha muita coisa me incomodando. Foi um tanto difícil achar a imagem, sabia que era do Naruto clássico, mas é bem mais pra frente da história do que eu lembrava. É uma daquelas imagens de transição de capítulo do mangá, e essa é do capítulo 219, quase no final do Naruto clássico. Agora com os detalhes da cor corrigidos, começo a sombrear com base no desenho original, que fazia muito mais sentido que meu desenho antigo com erros. Sombreio em uma camada em modo de mesclagem multiply. Fazendo a sombra eu já corrijo algumas coisas que estavam erradas no desenho antigo, como a altura do nariz e a boca e uma parte do pescoço que eu tinha interpretado como colar. Coloquei mais uma camada de sombra e decidi fazer o cabelo. Eu nunca tinha feito cabelo, então eu vi um ou outro tutorial e o que me pareceu foi que eram feitas várias linhas no sentido do cabelo. Linhas com cores diferentes para dar profundidade. Então, para facilitar um pouco isso, eu peguei esse pincel que faz vários riscos ao mesmo tempo para agilizar e também não deixar tão regular. Eu aproveitei um pouco dessa irregularidade do pincel para tirar essas pontas duras de cabelo que acontecem no mangá. Não sei se você reparou ali no canto embaixo, passando as horas e dias, mas eu demorei bastante nesse desenho. Diferente de outros que eu postei que eram exercícios que eu sabia exatamente o que fazer, aqui eu tive que resolver diversos problemas diferentes, além de ir e voltar algumas vezes no desenho. Então até esse ponto eu já tinha mais de 7 horas pintando em diferentes dias. Eu tinha achado a sobrancelha muito clara com a mesma cor do cabelo, então tentei algumas cores diferentes para ela. E nossa, nesse ponto quando espelhei o desenho deu até vontade de parar. Nossa, que medonho. Sempre vi muita gente espelhando com frequência para fazer o desenho funcionar melhor. Eu nunca tinha usado isso, aí decidi usar. E pra quê? Você vê muita imperfeição no desenho. Lá vou eu de novo arrumar várias coisas. Detalhe que tudo isso já poderia estar resolvido na etapa do desenho. Deveria ter sido resolvido nessa etapa, na verdade. Eu já tinha visto várias coisas erradas no meu desenho antigo de 10 anos atrás, mas foi nesse ponto que me arrependi de não ter feito um desenho desde o começo, ao invés de usar um antigo. Aí eu ficava olhando ali a referência com aquele fundo preto e eu aqui com o fundo branco, decidi colocar uma imagem no fundo da forma que eu via o Naruto ali naquela imagem. Testei umas 4 imagens diferentes e com efeitos diferentes até achar algo que eu gostei. Depois voltei para trabalhar na kunai, que era a única sem sombra até agora. Para isso peguei uma imagem de referência para ajudar a demonstrar o brilho. Coloquei mais detalhes no olho para que ele funcionasse melhor com o rosto do desenho. E o olho só com a line art funciona bastante bem, mas só com a cor parecia incompleto. Por isso coloco mais detalhes e também aumento a pupila para deixar mais fiel à referência original. Coloquei ainda mais uma camada de sombra para definir melhor a divisão entre os volumes. E finalmente, começo a colocar a luz. Para fazer a luz eu uso um layer em modo de mesclagem em tela ou screen. Com a luz eu volto a editar e ajeitar a imagem que escolhi para o fundo. Nessa etapa foi o dia que fiquei só trabalhando nesse desenho. Queria terminar ele, mas no final, ligando a line art, várias coisas funcionavam melhor com a line art do que sem ela. Depois, conversando com o Cadu, do canal Cadu Ramos, entendi que para trabalhar assim é mais comum deixar a line art ligada com a opacidade baixa, e trabalhar a cor por cima da line art enquanto vê e tenta cobrir ela. Então mesmo tendo acabado o desenho uma vez e não querer mais lidar com ele, eu voltei para arrumar algumas coisas e reforçar alguns contrastes e separações. E já que funcionou melhor com a line art, fiz também uma versão com ela. Aqui no final, onde coloco bastante cor e o Naruto fica parecendo um palhaço, o que eu tô fazendo é realçar um pouco as nuances da cor da pele, luz e sombra. Eu faço tudo em uma camada com modo de mesclagem de sobrepor ou overlay e depois abaixo bastante a opacidade dela. E esse é o resultado final. Acabei deixando com a line art porque funcionou melhor com ela. Se quiser ver a versão sem ela, vou deixar aqui na descrição o link para o meu portfólio no ArtStation. Apesar de não ter ficado como eu gostaria e imaginei,
até que eu gostei do resultado final. Eu fiz pouca coisa em arte digital, a maioria você pode até conferir aqui no canal, e eu acho que tá bom para esse começo. O processo todo levou cerca de 12 horas e 40 minutos. O que você achou do resultado final? Qual processo que você usa aí? Espero que ter escutado o meu processo tenha te ajudado com algumas alternativas. Bom, você já sabe o que fazer. Até o próximo vídeo.